Ao vivo. Avisando no Telegram. Avisou já. Recebi a notificação. Oiê! Me dá água, lindo, por favor. Pode ser água depois. Oi, oi, oi. Muito boa noite. Olá. Oi, oi, oi. Oiê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a aula tá muito incrível. Hoje a aula é sobre precificação. Precificação não, tá? A base primeiro. A gente vai falar sobre custo e ficha técnica. Outra live vai ser precificação. Hoje a principal vai ser custo e ficha técnica, porque sem custo e ficha técnica a gente não consegue montar uma precificação correta, tá? É impossível. Bom, posso começar, lindo? O som tá saindo ok? Não, desliga e liga de novo aí, por favor, e seca a mesa, que você molhou tudo. Eita, molhei tudo. Tá entrando agora o chamado. Já foi? Espera um pouquinho. Tá. Oiê! Gente, eu tô muito animada pra essa live, porque eu quero que vocês saiam daqui sabendo fazer o custo correto. Eu vou fazer um custo aqui de uma receita de brigadeiro, mas com essa forma você consegue jogar para toda teu cardápio. Muito fácil. É mais fácil assim, quer dizer. Melhor, né? Porque eu sempre calculei custo da maneira erradíssima. Posso começar, lindo? Bom, gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa live... Posso pegar? Pode pegar, você Ah, tá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Papo de Confeiteira. Nessa live, a gente sempre entra na complexidade de algum assunto da confeitaria. Para quem não me conhece, eu sou Suelen Neves, eu sou chefe confeiteira do Eba Brownie. E o tema de hoje é custo e ficha técnica. Para você conseguir montar a sua precificação primeiro, você tem que começar de baixo, tá? Não adianta precificar se você tá fazendo tudo errado, se você não sabe o custo real do teu produto. Aqui hoje eu vou montar a ficha técnica de um brigadeiro, mas dessa forma você consegue jogar para tudo quanto é canto, tá? Para todas as tuas receitas do teu cardápio, ou você que começar a montar um cardápio. Eu lá bem no meu início não sabia fazer isso. Já contei aqui algumas vezes pra vocês que eu precificava da maneira errada. Eu já vendi brownie, gente, a R$2,50. O que importa não é realmente se eu vendi a brownie R$2,50, se tá barato, ou se tá muito caro. Acontece somente que eu não sabia fazer o custo da minha receita. Eu sempre ia no mercado, e aí no mercado X eu comprava manteiga pelo preço Y, e aí no outro vez eu ia lá e comprava outro tipo de manteiga, e eu não tinha um custo pré-definido, tá? Eu não fazia ideia. E aí o que eu fazia? Eu não sei se é a tua realidade, me conta se você também faz assim, me conta se você sabe fazer o custo da tua receita, porque eu não sabia. Vê se você também faz assim, se você faz assim, você não pode sair daqui hoje. O que acontece? Eu ia lá, pegava todas as notas fiscais, quando eu chegava do mercado, normalmente sim, fiz isso umas 2, 3 vezes, e aí ok, ficou pra sempre. Eu chegava do mercado, pegava minhas notas fiscais, que dava normalmente o mesmo preço, né, de compra, naquela época. E aí o que eu fazia? Calculava tudo, chegava lá, R$40. E no total de R$40 eu pegava meu tabuleiro e eu via quantos brownies me rendiam naquele tabuleiro, né? E aí rendiam 15 brownies. O que eu fazia? Eu pegava 40, dividia por 15, e aí dava um preço tanto, e depois eu multiplicava por 3, multiplicava por 2, eu multiplicava por 5, por 10. Enfim, eu cheguei no meu preço de brownie de venda naquela época, que era R$2,50. Dava certo? Até dava, tá? Muitas das vezes eu não saía no prejuízo. Algumas vezes, tá? Porque quando tinha alteração de preço, eu não fazia ideia como fazer margem de preço dos meus produtos. Não sabia que deveria fazer isso. Então tinha mês que o preço da manteiga estava muito barato, que chocolate também eu acabava comprando em promoção. E eu não fazia ideia qual era o meu lucro daquele mês. Eu não fazia ideia qual era... o que eu estava ganhando. Eu não fazia ideia. Acontece o que significa? Eu não via dinheiro. Eu só trabalhava, pegava o dinheiro todo, ia pro mercado, comprava tudo de novo, não sabia o que era meu lucro, não sabia qual é real o preço do meu tabuleiro de brownie. Eu tô falando brownie pra você porque comecei com brownie, tá? Mas até quando eu comecei a fazer brigadeiro eu também não tinha noção.
Eu não tinha noção, gente, eu não tinha noção nem no Natal. Eu não fazia ideia. O que eu fazia no Natal? Nos natais, os primeiros natais, acho que foi o primeiro Natal que eu fiz isso. Eu comprei chocotone pronto. E a minha caixa de chocotone deu mais ou menos R$9, né? Foi isso mesmo. Mais ou menos R$9 o meu chocotone. Peguei meu chocotone e falei, tá, cada chocotone vai ter um leite condensado, vai ter um creme de leite inteiro, que eu quero uma pasta bem, eu quero um brigadeiro bem molinho, e eu quero ninho. E aí o que eu fazia? Eu não fazia ideia como calcular o pó do ninho. Não fazia ideia. Nem em cima, nem embaixo, não fazia. E aí eu falei, tá bom, o meu chocotone deu 9 mais isso e aquilo, dá R$15. Vou multiplicar por 3, pronto, vou vender meu brigadeiro, meu chocotone a X. Vou vender meu chocotone a 80, 70, 60. Pegava o meu dinheiro e colocava no bolso. Não tinha noção do que tinha que retornar para a empresa, não tinha noção do que era meu, qual era o preço real do meu chocotone, tá? Não fazia ideia. Isso é muito comum. Alguém respondeu, amor? Quero saber, quero que vocês interajam comigo, quero saber se vocês fazem isso também. Alguém aí tem ficha técnica dos produtos? Vocês têm ficha técnica? Gente, é muito importante. Planilha é importante? É muito importante, tá? Mas ela é a base? Não é a base. Se você não tem planilha, tá tudo bem. Pega um caderno, anota toda a tua receita e a gente começa agora a precificar, tá? Você precisa ter pelo menos a tua receita anotada, de verdade. Isso é muito sério. Começa nessa parte. Não começa. Você precisa ter realmente... Você precisa ter realmente a tua ficha técnica, teus ingredientes anotados. Não adianta, gente, a gente só saber fazer brigadeiro de cabeça. E aí você anota tudo e agora a gente começa. Por onde a gente vai começar? A gente vai começar pesando. Suelen, eu posso utilizar xícara? Pode utilizar. Mas o que acontece? Para você utilizar xícara, eu tenho aqui um medidor. Esse medidor, ele é da época que eu trabalhava. Assim, foi o primeiro medidor, né, que a gente comprou. Eu guardo ele até hoje. Utilizo ele até aqui na cozinha. Mas para você fazer medida, você utilizar a xícara, o que você vai fazer? Você vai colocar a farinha de trigo aqui dentro, você vai colocar o açúcar aqui dentro e você vai nivelar. Você não pode fazer um morrinho. Se você fazer, né, um morrinho, vai entrar mais gramas aqui e não vai ficar igual, tá? Isso é a base. Primeiro você nivela. E aí você vai entender qual é a receita, qual é a gramatura que a tua receita está pedindo. Por que eu tô te falando isso? Porque aqui no Brasil, Estados Unidos não, queria eu. Mas aqui no Brasil, a Anvisa, o nosso órgão regulatório, o que ele recomenda? Ele recomenda não, o que ele esclareceu? A nossa xícara é de 200 ml. Aqui no Brasil é 200 ml a quantidade de gramatura, tá? Da xícara brasileira. Só que a norte-americana, lá dos Estados Unidos, ela é de 240. E aí não tem essa padronização. Por exemplo, o brownie é muito comum. Você pegar uma receita na internet e aí falar assim, olha, utiliza agora uma xícara de farinha de trigo. Tá, que xícara é essa? É a xícara brasileira? É a xícara americana? A gente não tem noção disso. Tá vendo? Porque é muito complicado a gente utilizar a xícara. Outra coisa, você não utiliza nenhum medidor desse. Você utiliza a xícara da tua casa. E aí, quantos ml tem aquela xícara? A tua xícara quebra. O que acontece? Outra coisa. Suelen, eu viajei e fui pra casa de praia. E lá não levei a bendita da xícara bonitinha que eu tinha lá na minha casa. Como que eu vou fazer esse bolo? Você não tem noção como você vai fazer esse bolo. Você não sabe a gramatura certa. E aí o que é muito comum? Era muito comum antigamente, até hoje a gente vê isso, né? Um copo de requeijão. Qual requeijão, gente? Da Danúbio? Da Vigor? Qual copo? Certo? Quem já fez medida bolo por copo de requeijão? Mas, Suelen, eu sempre fiz bolo com medida de copo de requeijão e deu super certo. Eu sempre tive uma xícara medidora lá de casa. E aí, se essa xícara medidora quebra, some, você não tem. E é muito difícil realmente você colocar lá. Eu vou contar um negócio pra vocês que aconteceu comigo e é verdade, tá? Muito verdade, eu não tô inventando isso pra vocês. Quando eu comecei a vender brownie, eu não tinha noção que eu precisava realmente de uma xícara medidora. Quando eu comecei a vender brownie, gente morava num AP, o apartamento era do João, então ele morava sozinho, né? E aí, aquela casa de menino, né? Aquela casa de homem, não tem xícara medidora, não tem balança, não tem nada. Quando eu comecei a fazer meu brownie, eu botava tudo assim de cabeça, né? Pegava a receita no YouTube, pegava a receita em livro, pegava a receita no Google. No dia que eu consegui, enfim,
A minha receita, o que aconteceu? João Paulo chegou em casa e falou assim, tá, qual foi? Ele tava trabalhando. Sueli, qual foi a medida? Você anotou? Aí eu olhei pra cara dele e falei, não anotei. Aí ele, Sueli, tenta reproduzir, é sério. Aí eu, tá. Aí ele virou pra mim e falou, aonde você cortou a manteiga? É sério, ele tá indo aqui pra mim. Onde você cortou a manteiga? Eu utilizava a LG, né? LG lindo. Eu utilizava a LG. E na LG tem uma vaquinha, não tem? Até hoje, é a mesma embalagem. Aí eu falei pra ele assim, cortei na teta da vaca. Aí ele começou a rir, ele falou, Sueli, pelo amor de Deus, isso não existe. Eu falei, eu cortei aqui, ó, sobrou só esse pedacinho aqui. Como eu sabia? Porque eu olhei lá, né, o que sobrou, olhei o pedacinho. Ele, quantos ovos? Aí eu, calma, vou contar. Tá, eu contei, né, eu falei, tá, a gente comeu 2 ontem, a gente comeu mais um hoje de manhã, enfim. E aí quando chegou na farinha, ele virou pra mim e falou assim, quantas medidas de farinha você utilizou? Aí eu falei, 2. Isso eu tinha certeza. Falei, eu utilizei 2. Só que, gente, sabe qual foi a medida de farinha que eu utilizei? 1 scoop de whey. Não sei se todo mundo sabe, mas o João Paulo trabalha em academia. Então na casa dele, aqui em casa sempre foi muito comum ter scoop de whey, né? Ele sempre trabalhou com essa parte, enfim. E aí tá, fiquei, gente, pra sempre entendendo que eu precisava utilizar a manteiga lá na teta da vaca para fazer sei lá quantos tabuleiros. Eu precisava fazer a medida pela farinha, tá? E eu precisava sempre fazer aquela quantidade de ovos. Não precisava ovos, não fazia nada. E aí o que aconteceu? Muito tempo depois, muito tempo não, logo depois, assim, 1 ano e pouco depois, eu já estava revendendo pra restaurantes, pra posto de gasolina, isso aqui. Gente, fui fazer brownie na casa da minha sogra. E aí passou. Não lavei a louça, né? Como boa toda nora. Não lavei a louça. Já fiz o brownie, ela que lavei a louça. Ela e minha cunhada. Não lavei a louça, sentei no sofá. Fiquei assistindo um filme com o JP. Gente, dormi na casa da minha sogra. Acordei no dia seguinte, fui recolher as minhas coisas pra ir voltar pra casa do Jota. O que aconteceu? Cadê o meu medidor de farinha? Ai, gente, é sério. Eu não encontrava aquele medidor de farinha por nada no mundo. E minha sogra tava trabalhando. E nada de encontrar aquele medidor de farinha. Comecei a ficar louca. Meu Deus, minha cunhada era muito pequenininha na época. Pensei que ela tinha um pé pra brincar com o cachorro, pra ela brincar com as bonecas dela. Falei, caraca, cadê esse medidor de farinha? Aí minha sogra chegou, ela é muito zen. Ela chegou do trabalho, oi bebê e tal, brincando comigo. Falei, sogra, cadê o meu medidor de farinha? E ela, sabe o que ela me falou? Joguei no lixo. Aí eu, como assim? Aí ela, aquele negócio feio, velho, tava quebrada a borda dele, ia machucar você. Joguei fora, gente, eu só sabia chorar. Eu não podia gritar com ela. Não podia, eu tava na casa dela, era minha sogra, era mais velha que eu. Mas se fosse o JP, eu já tinha quebrado o pescoço dele. Enfim, resumo da história. Eu fiquei mais de 2 ou 3 meses, não foi lindo? Mais de 2 ou 3 meses tentando realmente chegar naquela medida da farinha. Olha, e eu já tava revendendo. O meu brownie, ele não saía igual. Eu não fazia ideia qual era a gramatura. Eu entrei em desespero, falei pro JP pedir scoop de whey pra tudo quanto a gente não fazia ideia que scoop de whey era aquele, que marca era aquela. Era um scoop de whey grande, não era aqueles tradicionais pequenininhos. A gente não fazia ideia de qual marca de whey era. Enfim, eu comecei a revender brownies que não era o mesmo brownie que eu comecei a vender pro meu público, nem pro meu revendedor. Então, assim, eu fiquei uns 2, 3 meses na Pindaíba, tá? De verdade. Até entender realmente o valor, o peso, na verdade, da minha farinha. E aí eu tive que comprar, JP desesperado, entrou na internet e comprou isso aqui, ó. Essa daqui até hoje, tá? Eu tenho 4 dessas. JP naquela época comprou 4. Isso deve ter em 5 anos já, né? Uns 4 anos. Deve ter uns 4 anos essa história. Eu tenho até hoje essas balanças, tá? Hoje em dia só 2 funcionam, 2 já quebraram. Mas eu tenho até hoje. JP entrou no Mercado Livre, comprou 4, pediu pra entregar lá em casa. Mas foi nessa correria, tá? Eu fiquei muito mal diante dos meus clientes. Eu não entregava o brownie que eu tava entregando até uma semana antes. Eu chorei, me senti frustrada. Como assim eu sou burra o suficiente? Eu não tipo pesar. Como que eu vou lá e confio em um medidor? Não, você tem que ter anotado, tá? De verdade, anote. Se você não tem uma planilha, as minhas alunas têm uma planilha, tudo bonitinho lá. Não precisa fazer conta. Mas se você não tem, pra começar, pega um caderno e anota, tá? Por favor. Bom, dito isso, vamos começar. Elas falaram que algumas usam, eu tirei os comentários, que umas usam o aplicativo, outras têm anotado.
algumas não usam, e quando a gente voltar aos comentários eu peço para elas falarem de novo, tá, meninas? Sim, gente, vai anotando a dúvida de vocês, que agora, o que que acontece? A gente não pode só ser confeiteira, não adianta só ter uma receita muito boa, tá? De verdade. Você precisa realmente saber um pouquinho de matemática, matemática básica. Sim, se você quer empreender, se você não tem uma grana muito boa para colocar alguém para fazer isso para você, você tem que entender, ou você não vai chegar na sua independência financeira. Tenha tudo calculado realmente, faça uma ficha técnica do seu produto, que a partir daí você começa a ganhar dinheiro, tá? A partir daí você começa a padronizar o teu produto. Ó, ficha técnica, gente, significa... Não faz com essa daí, não faz com azul não. Não faz com azul, por favor. Ai, mas vai ficar bom. É, pode deixar. Ó, ficha técnica significa padronização. Você sempre pode, ó, Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa, seu filho fica doente, você se machuca e você tem uma encomenda enorme para entregar, você, sei lá, gente, fica com tendinite, você precisa pedir ajuda da sua mãe, e aí você não tem nada anotado. Isso aconteceu comigo, de verdade, já aconteceu tudo comigo, gente. O que você imaginar de dramalhão que aconteceu, que já pode acontecer, aconteceu comigo, de verdade. Assim que meu filho nasceu, eu precisava da ajuda da minha mãe, e eu, ó, não tive como, porque não tinha receita anotada. Meu filho nasceu não, gente. Assim que eu fiquei grávida, eu não tinha ainda todas as minhas receitas anotadas. Só tinha brownie e alguns brigadeiros, mas não tinha a ficha técnica de tudo, tá? Então faça. Bom, a gente vai começar anotando. Ó, eu fiz aqui um quadrinho bonitinho. Você vai pegar o teu caderno e vai botar um leite condensado. Aqui eu vou fazer de brigadeiro, tá? Que é mais fácil. Mas você pode reproduzir para bolo também, tranquilamente. Para brownie, para cookie, olha lindo, para torta, para o que você qualquer utilizar. área que você quiser, você consegue. Se tiver a gramatura e você souber conseguir planilhar isso, você consegue utilizar. Planilhar é um termo muito bonito. Você anotar mesmo, tá? Se anotar no caderno. Anote, mas também não anota em folhas assim, gente, separada, Deus dará, tá? Anota tudo num caderninho separado para aquilo ali. Bom, eu anotei aqui um leite condensado. E esse leite condensado eu vou utilizar ele todo e ele tem 395 gramas. Quanto que é o leite condensado, gente? Sei lá, vou colocar R$5. Que tá o preço da morte, né? Coloquei, ó, um leite condensado a R$5. Aí a gente vai pro creme de leite. Vou utilizar 100 gramas, aí é fácil. A gente comprou um creme de leite, vai utilizar metade. E a gente vai utilizar, sei lá, comprei por 4, vou colocar R$2. E aí chega a nossa complicação, que eu chamo de quebra. Fala pra gente colocar metade da metade da metade, que não dá uma xícara, não dá um terço de xícara, é graminhas pequenas, começou a nossa dor de cabeça, certo? E aí a gente vai fazer a manteiga. A manteiga eu coloquei aqui como se eu fosse utilizar 30 gramas de manteiga para uma receita de brigadeiro, tá? E, ó, vou pra lá, depois eu volto. Aqui na manteiga, ó, aqui tá apagado, né? Dá pra ler, lindo? Dá. Tomara que dê. Tá apagado, né? Passa por cima com a preta ou com a azul? Vou fazer de novo, porque a minha caneta falhou. Ai, foi. Ó, 200 gramas de manteiga, que é normalmente o tablete, tá? Se você compra 5 quilos de manteiga no seu fornecedor, aí pode fazer a mesma conta que dá certo, tá? Então, eu comprei aqui um tablete de manteiga que tem 200 gramas. O tablete de manteiga eu botei aqui, gente, R$10, tá? Mas você coloca o preço, esse aqui é um preço fantasia, normalmente é isso mesmo, né? Aqui no Rio, pelo menos, tá R$10. Mas, ó, eu coloquei aqui R$10 e eu vou utilizar 30 gramas. Quanto que é, gente, 30 gramas? A gente vai utilizar uma regrinha de 3. Essa regrinha de 3 funciona pra tudo. Só que pra funcionar, você precisa fazer, tá? Não tem como fazer só de cabeça. Se você for um gênio em matemática, se você não for um gênio em matemática, você tem todos meus aplausos, que eu tô invejando você, mas tem algumas contas que é fácil, mas tem algumas contas que é mais difícil. Por exemplo, 5 kg de manteiga, vai ficar um pouquinho mais complicado. E aí, você precisa utilizar, tá? Anota de verdade, deixa uma folha para cada ingrediente. E aí eu botei X. O que eu vou fazer? Gente, eu tenho uma cola aqui, porque, ó, sou muito boa nisso não. Eu faço até hoje, não faço até hoje anotando. Vou colocar, ó, cruzando de verdade os dois.
vou botar 200 gramas. X é igual a 10 vezes 30. E aí dá 300. X é igual a 300 dividido por 200, que dá 1,50. Só explica que esse daí não foi a gente que inventou. Não fui eu que inventei. Você Não. da matemática. Ele que fez, Gente, quando JP passa também é pro outro lado, Sim. você tem que dividir. Sempre, Quando tá? você pega aqui o primeiro, que é o peso total da tua manteiga, você vai colocar ele do lado do X. Pronto. Coloquei ele aqui do lado do X. E agora eu vou fazer vezes o peso que eu quero, tá? Vezes o preço que eu comprei. Se eu fosse utilizar aqui 80 gramas de manteiga, eu colocaria ele 80 gramas de manteiga vezes o preço que eu comprei. Se você comprou por R$12, você faz 80 vezes 12. Se você comprou a tua manteiga por R$5, você faz 30 vezes 5, tá? Isso, gente, é sério. Não foi a gente que inventou, não é nenhum cálculo mágico, não, tá? É de verdade. E aí dá 1,50, tá? 30 gramas de manteiga é que o X, né? Que era o X. 30 gramas de manteiga é igual a 1,50. Gente, que manteiga cara, né? Mas isso mesmo. O brigadeiro tá caro. O nosso cliente não entende. Bom, então 30 gramas de manteiga deu 1,50. Ó, tua ficha técnica já tá ficando bonitinha, né? Posso partir pro próximo? Por favor. Lindo. É melhor não, né? Faz o do chocolate agora e eu ativo o comentário para elas falarem com a gente. Agora aqui o chocolate eu vou utilizar. Tá aparecendo? Tá aparecendo. O chocolate eu vou utilizar 50 gramas nessa minha ficha técnica, tá? Na minha receita completa, numa receita toda, eu vou utilizar 50 gramas de chocolate. Eu tô utilizando aqui um chocolate em pó, tá? Um cacau 50%. E aí o chocolate, eu coloquei aqui, ó, 1 quilo, que aí dá 1000 gramas, né? 1 quilo é igual a R$70. Coloquei que se eu tivesse comprado 1 quilo de cacau em pó por R$70, tá? Só que de 1 quilo, eu vou utilizar só 50 gramas, e aí ferrou. Pelo menos comigo, gente. Minha cabeça começava a fantasiar, e aí eu colocava um preço aproximado. Sabe o que eu já fiz? Eu já cheguei a calcular quantas vezes eu conseguia utilizar aquele 1 quilo de chocolate. Só que eu me perdia. Por que eu me perdia? Porque eu não utilizava só para brigadeiro. Eu utilizava para fazer bolo, eu utilizava para fazer várias receitas. E aí no final eu demorava, sei lá, 1 mês, 2 meses, uma conta que eu poderia resolver em menos de 5 minutos. Então, ó, eu peguei aqui 1000 gramas, que no caso é 1 quilo, tá? Se você fosse comprar aquele pacote de 2 quilos, de 3 quilos, de 500 gramas, coloca aqui 500 gramas, o peso da tua embalagem. O peso, gente, é da embalagem, tá? É isso que... o primeiro aqui é sempre da embalagem. E do lado desse da embalagem, a gente vai colocar o preço que a gente comprou no mercado, que a gente comprou do nosso fornecedor, que a gente comprou da distribuidora, da fornecedora, da loja de confeitaria, tá? E embaixo, você vai colocar embaixo do peso que você comprou, você vai colocar embaixo a quantidade que você vai utilizar naquela receita. Eu não tô falando para um brigadeiro, nem para 10 receitas, eu tô falando para uma receita. Se você quiser, você pode fazer a ficha técnica já calculando vezes 3, tá? Mas eu acho mais fácil você faz a base e depois você vai multiplicando. E aqui eu coloquei o X porque eu não sei quanto que tá dando. Não sei, não faço a mínima ideia quanto que é 50 gramas. E aí, ó, vou fazer aqui 1000 gramas X é igual a 50 vezes 70. Tem aqui pronto? Tem aqui pronto. Ah, linda. Dá 3.500. Opa. Oi, lindo. Dá, lindo. Dá 3.500, 70. Dá.
Assim, o que eu oriento todo mundo é vocês realmente usarem a calculadora. Porque, eu não sei, faz de cabeça, eu tá? acredito. Se vocês já perceberam, aqui tudo relatado. até em lojas, quando você vai comprar, normalmente o vendedor bate o número, mesmo sendo uma conta fácil, porque a nossa mente, ela já fica viciada no automático. Às vezes vocês podem dar o troco errado, vocês podem cobrar errado, cobrar mais ou menos, indiferente. Você pode ser um gênio da matemática. Sempre confie. Ó, o meu pai, ele é maravilhoso na matemática. Se ele tá assistindo essa live, assim que acabar a live, ele me liga e fala: como assim você aprendeu a fazer isso? Primeira vez que eu falei pro meu pai que eu aprendi a fazer essa conta, porque eu chorava muito, tá? Eu ligava pro meu pai e falava: pai, não sei o custo da minha receita. E meu pai falou: minha filha, o mais engraçado de tudo é ver você ensinando matemática. Como assim? E meu pai ria até hoje de mim, de verdade. Mas é sério, tá? Eu não faço isso de cabeça porque eu não sei fazer de cabeça. Nem se eu fosse muito boa de cabeça, tá? De matemática. Eu recomendo realmente você fazer na calculadora, assim que o JP falou. Porque senão a gente acaba agindo no automático, a gente tem um dia que a gente tá mais estressada e a gente não precifica direito. Apesar, pode ser a conta boba que for. E aqui, ó, 50 vezes 70 deu 3.500. Agora, lindo, viu? Já babei já de tudo de novo. Agora, x é igual a 3.500 dividido por 1.000. Gil, falta mais um zero, princesa. Obrigada, meu filho. 3,50. Então, foi? Posso? Liguei pra elas, amor. Vai, pode continuar falando. Tá. Então, ó, aqui no chocolate, recapitulando, eu peguei 1.000 gramas de chocolate em pó, que no caso é o nosso chocolate em pó, nosso cacau, que vem aquela embalagem de 1 quilo, tá? Mas se você for fazer meio quilo, se você a embalagem que você compra só tem 200 gramas, se a embalagem que você compra é aquela embalagem de Nestlé, a 2 Frades, tá tudo bem, dá pra fazer também, tá? E aí você vai pegar a embalagem de chocolate, vai colocar ela do lado do preço que você comprou. Se você comprou uma embalagem da Nestlé, 2 Frades, por R$70, por R$15 no supermercado, embaixo você vai colocar o preço, a quantidade que você quer. E como que você sabe a quantidade que você quer? Você só sabe a quantidade que você vai utilizar na tua receita se você fazer o quê? Se você pesar. Suelen, dá pra fazer, olha, um quarto de xícara da tal. Dá. Vai ficar mais complicado, tá? O problema da xícara é gente, o problema da xícara, olha isso aqui. É uma xícara. Aqui tem 500 ml de água. Tô bebendo água. 500 ml de água, mas poderia ser leite, poderia ser café, e aí? 500 ml, pra mim isso aqui é uma xícara. Pra mim é aqui que eu bebo água, é aqui que eu bebo um café. Minha mãe até fala que é minha piscininha. E aí, como que você vai saber? Se eu inventar uma receita pra vocês, imagina, gente, é sério. Se eu dou uma live pra vocês falando em xícaras, e eu utilizo essas lives, eu utilizo essa xícara, vocês vão pirar. Deixa eu falar aqui. Elas falaram algumas coisas. A Carla Barcela, seguidora, ela falou: eu fazia assim, ainda fico meio perdido em calcular coisas pequenas. Vou te ensinar também a calcular pequeno, calma. A Nandinha falou: eu tenho ficha técnica e já faço a precificação, tenho um aplicativo. Ai, que bom. A Rabine falou: eu transformo tudo em grama e divido cada grama pelo preço total. Dá mais trabalho. A Aline Brigadeiros: ainda não tenho, estou vendendo bastante vídeos para poder. Estou vendo bastante vídeo para poder aprender. Daqui eu tô ensinando, gente, uma quantidade grande. Só que existe também a quebra, né? Aquele preço fantasma. E eu vou te ensinar como calcula, por exemplo, um leitinho para enrolar um brigadeiro, que a gente sempre vai lá e fantasia, sei lá, não consegue calcular da forma correta, tá? Então eu vou te ensinar também. Então aqui foi. Aqui deu R$3,50 meu chocolate. Ninguém tem dúvida? Alguma dúvida? A Vini falou: continua, até agora tá molezinho. Isso, muito boa. É que tem pessoas que têm dificuldade de saber e ficam com preguiça. Cara, tem muita gente que tem dificuldade, isso de verdade. E cobram com a concorrência, quer olhar a concorrência, isso é um dos problemas. Isso era outro tópico que eu ia entrar aqui agora com vocês antes de ir pro preço de quebra, tá? Porque essa live é bem rapidinha, porque ela é fácil de verdade, ela não é um mistério a gente saber o custo. Aqui você precisa somente saber
Você precisa saber realmente o custo para depois a gente começar a precificar. Por exemplo, se eu tenho aluna, já aconteceu de aluna minha conversar comigo e falar, Sueli, eu não sabia nenhum custo do meu brigadeiro, da unidade do meu brigadeiro. E aí eu fazia vezes 3, vezes 4, vezes 5. Como que você precifica assim? Dentro do meu curso, dentro do meu curso de brigadeiro, dentro do meu curso de brownie também vai ter essa planilha de precificação, de custo de tudo. O que acontece? Ela coloca lá 395 gramas de leite condensado, meio creme de leite, 30 gramas de manteiga, 50 gramas de chocolate em pó. E vai calculando, gente, automaticamente, né, lindo? É perfeito. E Tem no algum final, aluno aí? tem uma aluna minha aí pra falar que é verdade? É muito perfeito. E no final ainda diz quantas gramas, quantos brigadeiros vão render daquela receita. Quanto que é tudo. Quanto que você tem que cobrar, porque você coloca o preço que você quer cobrar. Qual é o teu gasto, é perfeito. Se você não tem essa planilha, se você ainda não é minha aluna, vale começar, tá? Fazer de cabeça. De cabeça não, anotando. E aí, pronto, Suelen, tá perfeito aqui. A gente vai somar isso tudo. Você tem o preço de uma receita. Só que quanto que deu esse brigadeiro? Você vai pegar o teu brigadeiro, a embalagem que você... Linda, me dá uma... Não, deixa eu fazer aqui, ó. Aqui, ó. Você vai pegar teu brigadeiro, tirou da panela e colocou aqui, tá? Só que antes você tem que saber o peso que é a tua vasilha, tá? O peso que é a tua vasilha, pra você tirar isso. Aí tem uma função aqui chamada tare. Você clica e depois você coloca o seu brigadeiro. Pronto. Você sabe o peso do seu brigadeiro. Pronto. Minha massa toda deu 400 gramas. 400 gramas. Volta aí que foi enrolado. Você aperta o botão. Tem um botão aqui, gente, chamado tare. Sim. Ai, não vou ligar. Esse botão chamado tare, ele vai zerar a tua balança, tá? Você vai colocar teu potinho. E aí, sei lá, deu 200 gramas. Você vai tarar. Quando você tara, zera. E aí você coloca teu brigadeiro aqui dentro. Quando você coloca teu brigadeiro aqui dentro, ele só vai pesar a quantidade do brigadeiro, tá? Ele não vai pesar Medida do pote. Ele não vai pesar a... Pote não, lindo. A gramatura da vasilha do bowl. pote. Ele não vai pesar o bowl, tá? Então, ó, coloca o brigadeiro aqui dentro, tá? O brigadeiro não. Bota aqui a vasilha, o bowl, tara, coloca o brigadeiro. E só vai saber realmente o preço do... O preço não, a gramatura do brigadeiro, tá? É muito fácil. Toda balancinha branca tem. Foi lindo. Foi, não. E aí você vai... Falou, Suelen, olha, aqui no total... Lindo, só isso aqui pra mim. No total, deu... 14. 400, eu pesei... Aí, lindo, tá muito embaixo, né? Dá pra ler? Vou botar aqui. Bota ali em cima, do lado da padronização. Em cima aí. Deu no total 400 gramas. Pesei meu brigadeiro, minha receita final. E deu quanto, lindo? 14 reais. Deu 14 reais. E aí, de 400 gramas, você começa a pesar. Olha, eu tenho 400 gramas de brigadeiro. Quantas receitas eu consigo fazer? Olha, meu brigadeiro ele tem 10 gramas. Meu brigadeiro tem 15 gramas. Meu brigadeiro tem 20 gramas. Deu 12 reais, perdão. Eita, linda. Tô olhando aqui no vídeo quando falou, esse cara tá errado. Faz em cima. Esse cara tá errado mesmo. E elas nem corrigiram, ninguém falou nada, ninguém tá olhando aí. Glória a Tá Deus. deixando o hein? João Paulo passar vergonha, gente. Eles estão deixando passar batido, assim que é, hein? Ó, então eu peguei a minha massa de brigadeiro, pesei. E eu sei que a minha massa de brigadeiro, ela tem 400 gramas depois de pronta, tá? Aqui dentro do meu potinho. E aí, o que eu faço? Minha massa, a minha receita completa deu 14 reais. E aí, 12 reais. Minha massa completa deu 12 reais. Sueli, qual é o custo do meu brigadeiro? Isso, gente, é o custo base. A gente não tá falando de granulado. A gente não tá falando de embalagem. A gente não tá falando de forminha. A gente não tá falando de nada. A gente só tá falando, realmente, da unidade do brigadeiro sem nada. E aí você vai pegar, ó. Suelen, meu brigadeiro tem 20 gramas. Meu brigadeiro tem 30 gramas. Você vai pegar 30 gramas, vai pegar 12 reais e dividir por 30. E você vai chegar o preço final daquela bolinha de brigadeiro. Foi? Por isso que eu falo, gente, que é muito importante realmente você ter uma padronização do teu cardápio. Se teu cliente, ele pode comprar a quantidade que ele quiser, fica mais complicado.
Por isso que eu sempre falo assim, olha, você tem que ter realmente uma quantidade mínima de caixinha. Seu cliente não pode chegar e falar, eu quero 7. Seu cliente não pode chegar e falar pra você, eu quero 10. Não, eu tenho caixinha de 4, eu tenho caixinha de 6, eu tenho caixinha de 12, que aí você já sabe planilhado qual é o custo de cada caixinha, tá? Não inventa de botar aqui, cliente pode levar 13, cliente pode levar 12, a quantidade que ele quiser. Faça, atua pelo menos 4 tipos, né, de caixinha, tá? É que o pessoal no começo acha que tem que vender a qualquer custo, né? Hoje eu tava conversando com os amigos do trabalho, aí tava falando sobre cliente, aí um falou assim, não, mas o cliente tem sempre razão, se ele quiser comprar, falando da gente mesmo, que esse ano nós não fizemos Natal, né? Devido aos alunos que a gente tá priorizando atender eles, né? Questão de suporte, tudo isso. Aí ele falou, ah não, mas se ela se ela faz um cardápio, ela é obrigada a atender o cliente. Cara, não existe isso, você ser obrigado a atender o cliente. Você está prestando um serviço que ele está querendo se beneficiar disso, ele está pagando. Mas se você não quiser vender, você não vai vender, entendeu? Um exemplo, o cara quer 3 brigadeiros. Você fala, meu cardápio, eu só vendo 5 brigadeiros. Isso aí, mas eu quero 3. Infelizmente, nós não podemos atender o senhor. Senão você perde o teu custo. Se você não tem uma grande quantidade de pessoas que trabalham para você, se você não é fera na matemática, se você não tem isso tudo muito planilhado, maravilhoso, muito, muito, muito maravilhoso, fica complicado, tá? Você perde ali a quantidade de custo, ou sobra um brigadeiro. Você tem noção? Você vai pegar isso aqui e vai ficar sobre aquele restinho de brigadeiro? É complicado, tá? É muito complicado. Isso aqui é um dinheiro jogado fora, que você faz, você vai comer. Ou você vai guardar um brigadeiro, uma massinha, que a gente normalmente vai lá e raspa e come na colher. É isso. Isso é dinheiro, tá? Então, ó, eu sempre falo isso para meus alunos, estou falando para vocês. Pega e faça a quantidade que você tem, anote tudo e pega a quantidade que você tem. Olha, eu só consigo fazer meia receita. A cada meia receita eu consigo vender 3 caixinhas de brigadeiro. Eu não vou vender, gente, 4 caixinhas de brigadeiro porque eu com meia receita. Então, pra que você vai inventar de colocar pro seu cliente que ele pode colocar 7, que ele pode botar 5 caixinhas? Faça uma padronização no cardápio de vocês, é muito simples, tá? E outra coisa que o JP falou é muito importante, ninguém é dono da razão. O cliente tem sempre razão. Pode ser que ele não tenha, tá? Pode ser que ele não tenha, não é porque o cliente tem razão que você tem que abaixar a cabeça, você tem que se ferrar na madrugada trabalhando se você não consegue atender, tá? Se você vai se enrolar, se você principalmente vai perder dinheiro. O cliente nem sempre tem razão, nem todo mundo tem razão. E aí você vai lá e acho que uma ótima educação atende maravilhosamente o seu cliente e fala, olha, eu consigo te atender com 6, com 12, com 24, com 50 brigadeiros. Não consigo te atender com 25. Ah, mas eu quero mais um. Não consigo. Mas eu só quero um brigadeiro. Tá bom, se você quiser vender um brigadeiro, tem um brigadeiro. Tem uma caixinha de 2, tem uma caixinha de 2. Mas é você que é você que sabe isso, tá? Não é seu cliente. Faça o custo da tua receita, saiba quanto que você vai cobrar, faça a produção de acordo com aquilo ali. Sabe por quê? Porque quando você receber uma encomenda enorme de brigadeiro, uma encomenda enorme de brownies, você não vai saber quanto que você tem que cobrar se você quiser dar desconto para ele. Você não vai saber, porque você não tem um custo, você só tem aquele custo ali de um brigadeiro, tá? Você tem um custo ali da fantasia da tua cabeça. Então faça o custo correto, monte seu cardápio de 3 a 4 opções, de 5 opções, mas não venda quebrado, tá? Realmente, senão acaba sobrando uma quantidade de brigadeiro aqui que não é ideal. Foi? Alguma dúvida, lindo? Não, elas não falaram. Mas isso que tu tá falando se resume naquele que você sempre fala, né? O cardápio inteligente. Isso é um cardápio inteligente. Isso é um cardápio inteligente. Tudo isso tá dentro do cardápio inteligente. Eu ensino as minhas alunas a produzirem para não sobrar. Não pode sobrar, de verdade. Não é para não sobrar aquele restinho de brigadeiro. Não é para sobrar, gente, uma colher de brigadeiro aqui e você comer depois do seu café da tarde, depois do seu almoço. Isso ali é dinheiro jogado no lixo. A gente é empreendedora, a gente não quer desperdício na nossa cozinha, tá? No nosso trabalho. Não é para sobrar. É isso que eu ensino para meus alunos. E a base da produção inteligente. Eu ensino primeiro, né, a produzir sem sobrar, de qualquer forma. E depois eu ensino como que ela calcula aquilo ali, como que ela consegue vender aquilo ali sem sobrar, tá? Aqui foi. E aí você consegue entender, né, quanto que você tem que cobrar por unidade do brigadeiro. Só que agora começa a ficar complicado, que é a quebra. Que normalmente é a quebra do granulado. Ó, eu tenho aqui
leite em pó. Brigadeiro de ninho. Vou anotar. Ai, lindo. E agora? Bota embaixo do chocolate. Isso. Pode botar aqui, lindo? Pode, entendedores entenderão. Vamos. Como que a gente pesa gastos invisíveis? Ai, tá ruim. Como que a gente pesa gastos invisíveis? Eu vou lá comprar... Eu não lembro quantas gramas é. Quantas gramas são ali? Deixa eu ver aqui. 400 gramas. Eu vou lá e compro meu leite ninho. Pesei 50 gramas de leite ninho, pesei 100 gramas de leite ninho e botei na minha receita, tá? Tá ótimo. Mas, Sueli, como que eu vou saber a quantidade de ninho que eu vou colocar aqui dentro? Tá pra enrolar. Isso aí, gente, todo mundo, na maioria das vezes, vai lá e coloca o preço fantasia, tá? Que não existe. E aí você coloca teu leite ninho. Você, sei lá, comprou uma lata... Ai, era 400, né? Bom, tá, 500 vou fazer gramas. 500 gramas. E ó, eu comprei ele por R$12. Vou utilizar, sei lá, 30 gramas. Suelen, por que 30 gramas? Sei lá, gente, você vai separar 30 gramas da tua receita, tá? Pra utilizar. Escreve de novo, por favor. Ai, tá falhando. Escreve com força. Isso. Na verdade, aqui eu tô ensinando primeiro como você coloca na tua receita, tá? 30 gramas. E aí, ó, dá X. Faz direto, já. 500. Ah, posso fazer direto? É, faz direto. E ela já viram como funciona a regra de 3? Só bota o resultado aí, senão ela não vai conseguir enxergar daqui a pouco. É verdade. E ainda falta mais uma, tá? É, deixa eu tirar os comentários de novo, tá, gente? 500 é igual a 360. Por que 360, gente? Porque eu vou pegar o 12 vou pegar o 12 e vou multiplicar por 30, tá? E aí no total, dá no total... Quanto que deu, lindo? Eita, não tô enxergando. 72 centavos. Então, 30 gramas de ninho que eu vou colocar dentro da minha receita deu 72 centavos. Só que agora começa a complicar. Suelen, como que eu vou cobrar? Como que eu vou saber qual é o custo da minha caixinha de brigadeiro de leite ninho? Você não vai fazer a mínima ideia. Por isso que é tão importante, que eu acabei de falar isso pra você. Coloca a quantidade mínima, tá? E aí você vai fazer por caixinha. Tem aluna minha que não tá fazendo isso. Eu já puxei a orelha. Coloca a quantidade mínima que fica muito mais fácil. Ó, eu tenho um brigadeiro aqui. Eu vou enrolar ele de novo. Eu não sei se todo mundo sabe, é uma dica pra vocês maravilhosa. Se você pegar um brigadeiro e deixar ele aqui no ar-condicionado, ele vai ressecar e ele provavelmente não vai grudar leite em pó, tá? Deixa eu pesar. Eu tenho aqui, ó, essa balança. Sempre falo pra vocês aqui. Essa balança aqui é uma balança de alta precisão. Ela pesa de até 0,1 grama até 500 gramas. Como que eu sei a quantidade de leite ninho que tem aqui? Qual é a quantidade de leite ninho que eu vou utilizar no meu brigadeiro, tá? Você vai pesar teu brigadeiro primeiro. Eu nem pesei esses aqui. Ó, ele tem 15 gramas. 15 gramas. E agora, ó, eu vou passar ele no leite em pó. Passei ele no leite em pó. E ele ficou... Eita! 15 e 1. Entrou 1 grama de leite em pó. 1 grama de leite em pó. Agora eu vou no próximo. 15 gramas também. Oi, lindo. Você vai pesar. Vou voltar ele aqui, né? E ele entrou 15 e 2. Aqui entrou 1 grama e aqui entrou 2 gramas. Os dois tinham 15 gramas. E aí você vai fazer, sei lá, 5, 6, 7 e você vai entrar no meio, tá? Você vai pegar uma média. Olha, normalmente um brigadeiro de 15 gramas entra 3 gramas de leite em pó. E com esse 3 gramas de leite em pó, você vai fazer esse cálculo que eu acabei de te ensinar. Sueli, tem outra forma de fazer isso sem utilizar a balança de precisão? Tem outra forma, que é o seguinte, que é muito mais complicado, tá? Porque aí você vai depender realmente da boa vontade da tua balança. Essas balanças aqui, que são balanças de precisão, balança normal,
Você vai pegar essa balança, vai colocar teu potinho e vai tarar, tá? Você vai apertar esse botãozinho tare. E aí não vai pesar a quantidade, não vai pesar, não vai calcular o peso do teu bowl, tá? Vai apertar o tare e vai zerar. Zerou a balança. Você vai colocar leite em pó aqui. E aí pronto, coloquei aqui 50 gramas de leite em pó. Depois que você enrolar 2 caixas de brigadeiro, 3 caixas de brigadeiro, a quantidade de receita que pede, eu recomendo realmente você fazer uma receita completa. Você fez lá uma receita de brigadeiro que deu R$14, você vai enrolar 10 brigadeiros. Sua receita deu 10 brigadeiros. Você vai enrolar aquela receita toda de brigadeiro com leite ninho com 50 gramas, ou com a quantidade que você colocou. No final, você vai tirar esse leite ninho daqui, vai colocar aqui dentro, e aí quando você coloca aqui dentro, tara de novo, coloca aqui dentro e você vai ver a quantidade que tirou. Foi lindo. Ficou muito complicado? Só deixar, quando você tirar tudo que você já pesou, não. No princípio ele vai ficar. Não vai ficar. Essa balança aqui, ela dá um pouco mais... essa daí sim. Entendeu? Essa balança aqui, ela não vai te dar a precisão correta. Então eu recomendo você fazer um pouquinho mais de trabalho, tá? Você tira o leite ninho daqui, você colocou 50 gramas, certo? Tira ele, gente. Não fica confiando no que tá dando aqui. É mais complicado, tá? Coloca em outro pote, coloca o leite ninho, pronto. Aqui agora entrou, sei lá, 40 gramas. E eu utilizei 10 gramas para enrolar uma receita de leite ninho. Então, uma receita de leite ninho que estava dando R$12, no final eu coloco o preço também do leite ninho, que eu não só utilizei para fazer o brigadeiro, tá? Mas que eu utilizei também para enrolar. Isso é preço quebrado. Dá para fazer isso com granulado, que fica infinitas vezes mais fácil, porque granulado é mais pesado, tá? Mas coloque também. Aí você coloca o preço da forminha, você coloca o preço da sua embalagem. Você tem alguma dúvida sobre isso? Quer que eu repita esse processo? Alguém faz isso? Alguém faz isso? Alguém? Se alguém fizer isso daí, eu vou ficar muito surpreso. Alguém, gente? Eu vou ficar muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Se não for sua aluna e botar aqui que ela faz isso, que ela pesa, é surpreendente. Normalmente as pessoas não fazem isso porque elas acham que esse valor, elas dividem mais ou menos o valor total do leite em pó e jogam, tipo, vou cobrar 50 centavos, vou cobrar R$1 e botam sem discriminação, entendeu? É verdade. Não faça isso, tá? Não confie. Essa daqui é muito mais complicado. Você tem que colocar aqui, tem que tarar. Depois você tem que colocar em outro pote, porque não é pra confiar só na quantidade que tá saindo aqui, tá? Tem um monte de gente falando que faz isso. Vocês fazem ou maravilhosa. vocês não fazem? Fala, eu peso, bota aí, hashtag eu peso. Isso aí, gente, tô com muito orgulho de vocês. Pensei que vocês não faziam. Mole, pensei mal de vocês. Tô toda suja de caneta. Quero ver quem vai falar que não De faz. todo mundo, só tem 2 pessoas que estão falando que fazem. Boa. A Deia Donuts. Donuts é bom. Quando quiser mandar pro Rio de Janeiro, estamos aqui. É a Delícias da Quênia, que também. A Ravine falou que nunca. Só cobrava a massa mesmo. Não, gente, não faça isso. Pra você ganhar sua independência financeira, é pra isso, tá? A confeitaria é uma forma, um lugar que a gente ama fazer. Mas a nossa meta é realmente alcançar a independência financeira. Não adianta só fazer doce gostoso. Não adianta só fazer uma receita muito boa. Você tem que saber como ganhar dinheiro. Eu ensino isso para minhas alunas e eu espero que com essa aula eu tenha conseguido te ajudar também. A meta é essa. A Ellen Marques, ela falou que ela faço brownies e peso tudo. Ela falou que pesa a grama de recheio de brownies e tudo. Mas eu acho que é diferente, né? É um pouquinho mais diferente. Mas tá certo, tá? Tem que pesar também a quantidade de gramas no teu recheio. Porque pra você manter uma padronização, tá? No bolo, no brownie, em tudo você tem que fazer. Mas eu sei que um pouquinho mais difícil pra quem trabalha só com brigadeiros é isso. É a mesma coisa que o fermento, tá? Você tem que pesar a quantidade de fermento. A quantidade de fermento é muito mais fácil você pesar utilizando a balança de tará. De tará não, de alta precisão. Foi a Nath que disse, ela falou, peso tudo também. Falou a Dea Donald, falou, não sou aluna, mas pretendo ser. Essa pergunta que eu sou aluna, mas pretendo ser, quando que ela vai poder ser aluna? Daqui eu perdi as contas. Olha Dia só. 11 de janeiro, gente, mas eu perdi as contas de quantos dias faltam. Mas faltam, sei lá quantos dias. O que vai ter dia 11 de janeiro? Brownie. Vai ter brownie com tudo isso mastigado, tá? É uma planilha perfeita, com tudo
com naked brownie pra você montar naked brownie de 3, 4, 5. Spoils? Enfim, vai ter brownie, tá? Brigadeiro, a gente não sabe ainda quando que a gente vai lançar, mas o de brownie é o nosso bebê. O brownie assim. Ó, hoje, uma aluna minha falou que ela faturou o preço inteiro, mais que o preço da última turma de brigadeiro, no primeiro mês do curso. Ela nem tinha terminado ainda de assistir o curso todo e ela já fez o preço do curso inteiro. E ela pagou o preço do curso inteiro. Falando a verdade, ela falou pra mim, tem prints, tem provas, que ela saiu de R$1.000 pra 2.500. Assim, eu chorei agora. E ela falou, eu só trabalho 4 dias na semana. Não é a minha prioridade, eu tenho filho, isso e aquilo. Eu só trabalho 4 dias na semana e eu faço R$2.500. 4 dias na semana. E eu comecei a chorar. Eu falei, João Paulo, ela nem trabalha direito, cara. Ela nem trabalha de segunda a segunda. Ela não trabalha de segunda. Ela tá assistindo? Ela tá comentando aí. Ai, que linda. Gente, eu chorei muito ainda agora. Eu falei pro João assim, cara, é incrível. Nunca foi meu intuito ensinar. Nunca foi meu intuito ver alguém ganhar dinheiro. A receita era minha. Tudo era meu, muito ciúme, muito ciúme. Mas tá sendo tão incrível ensinar, tá sendo tão incrível ver a gente ganhando dinheiro. As minhas alunas alcançando a independência financeira, a gente sem precisar trabalhar, sem precisar de chefe, sem precisar trabalhar pra ganhar R$1.300. Ai, é muito incrível, eu tô com muito orgulho de onde você vai. Ó, elas estão falando aqui, que você tá lendo aí também, falando que manda Donut sim, foi um prazer conhecê-los. A Rai... Eu quero comprar. Se você for do Rio, eu quero. A gente compra tudo, a gente gosta de comer. Eu comprei. Você tem uma aluna minha aí, aluna não, uma cliente, uma seguidora. Eu quero chocotone, gente. Se alguém estiver vendendo chocotone, eu quero comprar. Por favor, sério. Que é complicado o chocotone no Rio. Olha só, deixa eu ler aqui. A Rai falou que não tinha balança, mas depois que conhecia a sua, ela comprou uma. A Ellen Marques falou... que dica você dá quando o serviço de delivery da sua cidade é muito alto? Cara, você entregar. É só você entregar. Tem outras opções, né? Colocar no iFood é uma opção maravilhosa. Colocar no Rappi é uma opção maravilhosa. No James é uma opção maravilhosa. Você coloca lá pra entregar com o próprio motoboy da empresa deles. E aí, ok, você não tem essa dor de cabeça. E a segunda é fazer entregas programadas. O que significa entregas programadas, tá? Você avisa seu cliente que as tuas entregas acontecem de terça-feira lá na Zona Oeste, quarta-feira na Zona Sul. Por que eu tô falando isso? Porque aí você consegue economizar na gasolina, não precisa ir lá toda hora. Mas olha, o cliente que quer comer do nada no sábado, olha, desculpa, eu não te entrego. E aí você economiza na gasolina, vai de uma vez só naquela área, vai de uma vez só na outra área. Tá? Você já calcula e coloca o preço da gasolina embutido naquele dia. Tá? Ela também fez uma pergunta, deixa eu entender mais ou menos. O custo de todos os brigadeiros, depois você multiplica quantas vezes para vender? 100, 200? Não, a gente vai ter uma aula, tá, sobre precificação. Isso aqui foi a base para preparar vocês para a próxima aula. Vocês estiverem... Próxima aula não. Ela só ano que vem. Só ano que vem. Mas vocês estiverem... Ano que vem, gente, daqui a, sei lá, 1 semana, 2 semanas. Vocês estiverem com essa ficha técnica toda prontinha para fazer precificação. Mas precificação não é vezes 100 nem vezes 200, tá? Entra custo, os outros custos. Entra água, entra luz, entra tudo que você pode imaginar. Você tem que calcular. Entra mão de obra. Minhas alunas estão ganhando dinheiro por causa disso, tá? Porque elas calcularam da forma certa. Eu não ganhava dinheiro, gente, quando eu fazia isso. Eu fazia muito isso que você está me falando. Uma vez eu li na internet que eu precisava multiplicar vezes 500. Né, lindo? E ó, eu não via dinheiro, gente. Não via dinheiro. Não via. Não faz isso. Calma, eu vou te ensinar como precificar. Minhas alunas têm a planilha que faz lá tudo pra ela. Mas quem não é a minha aluna ainda vai ter uma live específica pra isso. Mas o trabalho de casa faça a ficha técnica de tudo. Se você não faz, você tá fazendo alguma coisa errada, reveja. E mais importante que isso tudo, tá? Hoje eu tava conversando com uma aluna que eu ensino no curso. Você tem que colocar uma margem, tá? Uma margem de erro aí. Como assim margem de erro, Suelen? Aqui, como assim margem de erro? Aqui meu brigadeiro total deu R$12. Deu R$12. Só que o supermercado tem sempre aumento de preço. Meu leite condensado de vez em quando tá 50 centavos mais caro, 50 centavos mais barato. Eu recomendo vocês colocarem de 20 a 10% a mais, tá?
Pra quê? É pra colocar no seu bolso? Não é pra colocar no seu bolso, mas é pra você ter uma margem de segurança para caso os insumos aumentem, você não precisa trocar o preço o tempo todo do teu cardápio. Coloca uma margem de segurança que fica mais fácil. A Rosângela que ela falou que é gás, tempo, gasolina. Tempo é o principal, né? Cálculos difíceis. Ela botou vou participar. Agora eu não entendi o vou participar, mas deve ser do curso de Brownie próximo. Como a gente separa, né? A Lidiane botou aqui, como a gente separa o dinheiro do material e o nosso salário, Suelen? Você consegue separar fazendo custo, fazendo a precificação correta e colocando em uma conta de banco separada da sua. Se você não tem conta de banco ainda, faça. E faça duas. Faça uma pra você guardar seu dinheiro, fazer seus investimentos. Eu sou apaixonada. Ou você pega esse dinheiro e guarda na sua casa, aí tá tudo bem, mas o preço, o valor da tua renda, né? Do custo do teu produto. Eita, gaguejei a beça. O custo do teu produto tem que ter uma conta separada. Vou dar uma dica pra vocês que é maravilhosa. Uma aluna minha que é perfeita, ela trabalha em um shopping, ela é gerente. Ela é gerente, acho que se eu não me engano, ainda é mais ginário aqui do Rio. Ela é perfeita. O que ela tá fazendo? Ela nunca trabalhou com confeitaria, só que ela quer entrar na confeitaria. Ela fez o meu curso, ela nunca fez brigadeiro, não fez nada. Ela quer entrar na confeitaria, ela viu um mundo de possibilidades. Ela viu realmente que aquilo ali é lucrativo, que a planilha é uma mão na roda, que você consegue ganhar dinheiro depois. Tudo quanto é aula que ela teve, não só de receita, mas aula de tráfego, aula de tudo. Ela viu que é possível ganhar muito dinheiro com aquilo ali, tá? E aí, o que ela tá fazendo? Antes dela começar a vender, gente, ela começou a planilhar aonde ela vai vender, onde ela vai guardar esse dinheiro. É uma dica dela. Ela viu que no Nubank, no Santander e na Itaú, ela teria que pagar uma taxa e ela não teria cartão de crédito. E ela não quer comprar os insumos dela no cartão de crédito dela, tá? Ela não quer, porque ela não quer separar, ela não quer misturar as contas dela com as contas da empresa. Ela quer um banco que dê pra ela um cartão de crédito mesmo ela começando do zero. E aí, o que ela viu? Ela viu... Onde foi, pô? Eu te falei isso. Gente, se eu não me engano, foi na PagSeguro, tá? Se eu não me engano, foi na PagSeguro. Ela viu uma forma que é a taxa mais barata. E ela tá fazendo toda a planilha dela lá na PagSeguro. Se eu não me engano, ela já fez essa conta. E a PagSeguro, além disso, você consegue vender pelo cartão de crédito, é uma maquininha, né? Te dá uma maquininha. Você consegue vender online, você consegue mandar... Se eu não me engano, você não precisa nem ter a maquininha hoje em dia. Eles te dão um link de pagamento que eu você faço manda. muito isso. Eu tenho muito amigo meu que virou cliente, tá? Quer dizer, tem cliente que já virou amigo. Enfim, tem muito amigo meu que virou cliente e que não me paga na hora. Por exemplo, eu tô indo pra casa da minha mãe, que é muito longe de mim, e ele sabe disso. E ele fala, olha, você tá vindo pra cá? Tem uma coisa aí? Traz pra mim, sei lá, uma caixa de brownie. E eu vou lá e levo. Como eu não tô com a minha maquininha, eu não tô com nada, eu só entrego pra ele. E aí o que acontece? Eu mesmo no telefone, eu vou lá, entro na PagSeguro, gero um link de pagamento. Olha, a caixa de brownie deu R$60. Eu na mesma hora gero um link de pagamento e mando pra ele. E ele paga no cartão de crédito, ele divide, ele faz o que ele quiser. Mas essa dica que eu falei pra vocês é maravilhosa. Faça realmente uma conta de banco separada. Eu tô falando eu falei da Nubank, falei da Santander, falei da Itaú. Você pode fazer no que você quiser. Essa minha aluna maravilhosa, ela planilhou, tá? Qual que ela teria mais juros, qual que ela teria mais gastos, qual que ela teria um cartão de crédito, qual seria a forma mais fácil dela fazer esse pagamento, ao seu cliente fazer esse pagamento, se ela não tiver um entregador, enfim, para ela não ter contato com o cliente, deixar na portaria. E ela viu que pela PagSeguro está sendo a melhor opção para ela agora, tá? E aí, o teu cliente ainda consegue parcelar. Perguntaram se a live vai ficar salva. Que ela falou que a internet dela tá complicada, não tá dando. Não sei. Olha, gente, isso é muito sério, tá? É de verdade, não é só eu não, até porque depois eu fico 3 dias aqui tentando subir essa live, porque demora. Quando eu fecho aqui, aperto esse xizinho, eu tenho a opção de salvar ou de publicar. Mas tem vezes que não faz nada disso. Tem vezes que eu fecho o xizinho e aparece logo o feed. E aí eu tenho que ficar tentando salvar, tento voltar, enfim. Por isso que eu falo que vocês têm que ter um compromisso realmente. Assim como eu tô aqui, você que quer alavancar suas vendas, você que quer aprender realmente, você tem que também ter esse compromisso. É igual um programa de televisão. Assiste aqui. Se você não tá conseguindo assistir, bota a tela para salvar.
Para ficar mais fácil, na página da gente tem um sininho para vocês acionar as notificações. Sim, isso. Tem um sininho, gente, onde você consegue acionar as notificações para você receber. Olha, Suelen publicou vídeo tal, Suelen tá online. Ele apita no seu telefone, porque é realmente um compromisso. Da mesma forma que eu tô aqui com vocês também têm que estar dispostos a aprender, tá? Um beijo, muito obrigada. Quinta-feira não tem live, porque é véspera de Natal, mas vai ter receita. Vai ter a nossa live salva, tá? Vai estar publicada lá no IGTV. Beijo, gente. Oi, lindo. Alguém tem alguma dúvida ainda? Só pra gente fechar, chave de ouro. Sobre isso? Não? Demora, né? Tem um delayzinho de leve. Bom, acho que foi lindo. Tudo tranquilo? Então tá bom, gente. Beijo. Um beijo, gente.